Amém, irmãos? Glória a Deus. Hoje eu gostaria de falar com os irmãos sobre o novo cálculo da rota. Glória a Deus. Irmãos, se você descobrisse que você está caminhando e descobrisse que você está indo para um caminho errado, uma direção errada. Se você descobrisse isso, porque muitas vezes nós tomamos o nosso caminho e no meio do caminho as coisas vão acontecendo e você, vê uma luz e você percebe que está na direção errada, que você está no caminho errado. Irmãos, o nosso coração comete erros, filho. Você não está isento de errar, tá bom? Então não se choque o que eu quero falar com você. O maior erro muitas vezes é nós não reconhecermos que estamos errados. Isso é o maior erro. Então muitas vezes você está no caminho e muitas vezes você, por querer acertar, e tem convicção que está certo, mas quando a luz de Cristo brilha, quando o Senhor fala, quando o Espírito ministra, você entende, poxa, eu estava pensando que eu estava certo. Quem é casado sabe muito bem o que eu estou falando, não é verdade? Eu tinha certeza que eu estava certo, mas quando vem uma luz, quando vem uma palavra, quando vem o Espírito, você fala, poxa vida, eu errei. Nossa, eu vacilei. Cara, eu pensei que estava, eu não estava. Então quando acontece isso com você, se você está dirigindo, o GPS já fala, né? Recalculando a rota. Que raiva. Tem que fazer um bom retorno. E o Espírito Santo é o nosso GPS. Ele vai falar ao nosso coração. E o que você tem que fazer? Quando você está caminhando numa certa direção e descobriu que está errado, você tem que fazer um novo cálculo da rota, filho. Fazer o retorno. Orar a Deus, buscar o Senhor. Poxa, Senhor. E o quê? Se arrepender muitas vezes. Então só uma pessoa, irmãos, tola, ou uma pessoa estúpida, ignorante, vai continuar no mesmo caminho, se não vai desembocar no seu propósito, se não vai desembocar na vontade do Senhor. Mas como nós somos cheios do Espírito Santo, não tem ninguém tolo aqui, não tem ninguém ignorante aqui, só tem homem e mulher de Deus cheio do Espírito Santo. Que se acontecer alguma coisa de errado, se volta para o propósito principal, o propósito primordial do Senhor para com a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos. Então deixa o Espírito Santo nesta noite falar ao seu coração no nome de Jesus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 33, assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Paulo aqui está falando para o seu filho na fé, Timóteo. Versículo 4: nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, da vida alheia, porquanto o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Ou seja, o que a palavra do Senhor está nos ensinando aqui? Quem te recrutou para a guerra? Quem te recrutou para a batalha? Quem te inseriu no exército? Quem te inseriu na família? Jesus, o Rei da Glória. Ele te tirou do laço do passarinheiro. Você estava vivendo em trevas, ele teletransportou você para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus. Foi ele que te inseriu. Não foi nós que o escolhemos ele, irmão. Foi ele que nos escolheu. Nós estávamos errantes, perdidos, ovelhas completamente sem rumo e sem direção. Mas de repente, do nada, o Senhor aparece. Nós enxergamos a Cristo, percebemos a Cristo, e o Senhor te traz de volta para o rumo, para a direção, para o centro do seu propósito. Porque o melhor lugar de se viver é no centro da vontade de Deus para com a sua vida. O lugar mais seguro para a sua vida e para a sua casa é o centro da vontade de Deus para com a sua vida, irmãos. Não tem a ver com a cidade, não tem a ver com o país, tem a ver com a vontade de Cristo para com a sua vida. Então, se você está se desviando da vontade do Senhor, por causa de tantos embaraços da vida, porque a Bíblia diz aqui, irmãos, nesse versículo, que o soldado que está em serviço, ele não permite se envolver nos negócios civis, ou seja, ele não fica embaraçado, ele não fica enroscado, ele não fica emareado com as coisas civis da vida.
Não, ele acerta, ele alinha, ele toma um rumo, ele toma uma direção. Jamais eu estou falando para que você venha largar, irmãos, a faculdade, louco, não estou falando isso. Jamais eu estou falando para você largar o seu emprego, ou muito menos a sua família. Mas eu estou dizendo para que você venha assim alinhar com o propósito de Deus. Não é porque você casou que o propósito de Deus vai mudar para a tua vida. Não é porque você está no emprego tal que o propósito de Deus vai mudar para a sua vida. Irmãos, o propósito de Deus sempre permanecerá intacto para a sua vida. Não vai mudar. Solteiro, casado, velho, jovem, adulto, não interessa. O propósito de Deus sempre permanecerá para a sua vida em nome de Jesus. Mas tem uns que eles se desviam por causa do embaraço da vida. É o que o Senhor está falando aqui, que Paulo está falando para Timóteo. Cuidado, Timóteo, com o embaraço da vida, filho. Para que ele não venha te tirar do prumo. Para que ele não venha te tirar do propósito central da vontade de Deus para com a sua vida. Porque são tantas distrações. São tantas coisas chamativas, irmãos. São tantas coisas que nós devemos nos envolver no mundo. Estudar, trabalhar, se reeducar, ver como que está a sociedade. Meu Deus do céu, que loucura. É uma doideira, irmãos. Mas o propósito de Deus não vai mudar. Porque o país está mudando. Porque a era está mudando. Porque as coisas estão mudando. Tudo está mudando. Mas o propósito de Deus permanece na sua vida. Sempre permanecerá. Então, se você se perdeu no meio do caminho, se volte, irmãos, para o propósito do Senhor, em nome do Senhor Jesus. O novo cálculo da rota. Recalcula a sua rota em nome de Jesus. E se volta para o propósito de Deus para com a sua vida. Porque o propósito de Deus, ele requisitou o seu nascimento. Antes de você nascer, o propósito de Deus já existia para a sua vida. Te provo isso com os profetas. Se você pegar o livro de Jeremias, Jeremias capítulo 1, versículo 5, já ministrei sobre isso aqui, diz: antes mesmo, Jeremias, de você estar no ventre de sua mãe, eu já te separei, eu já te escolhi, já predestinei você para ser um profeta. Ou seja, não veio Jeremias antes. Primeiro foi o propósito de Deus que existiu, e aí o Senhor criou Jeremias. Mesma coisa, Ana. Ana não engravidava de jeito nenhum. De jeito nenhum. De forma nenhuma, irmãos. Mas o Senhor queria quem? Um juiz, um profeta. Era isso que o Senhor estava desejando naquele tempo. E não tinha ninguém para gerar para Deus um profeta, um juiz. Até que Ana fez uma oração. Senhor, se você me dá um filho, aí pronto, aí gerou o propósito. Agora entendeu o propósito. E aí sim foi gerado o filho, porque entendeu. O Senhor queria um juiz, o Senhor queria um profeta. Irmão, Saul, quando ele estava governando Israel, ele já está governando Israel por segundo ano consecutivo. E ele faz a besteira, irmãos, de fazer um sacrifício, coisa que não era para ele fazer. O profeta Samuel fala assim: espera até eu chegar. Não é para você fazer o sacrifício. Mas o povo aperta ele, o povo começa, vai ter que fazer, nós vamos perder a guerra, tem que fazer o sacrifício, tem que fazer o sacrifício, vai apertando ele. E ele, como um rei bonzinho, vai lá e faz o sacrifício. E aí Samuel chega e fala: você perdeu o seu reino. Você perdeu. Naquele exato momento ele perdeu o reino dele, irmãos? Não. Se você for estudar, Saul ainda governou Israel por 38 anos. Um rei que o Senhor já tinha desqualificado, e ele ainda continuou 38 anos no reinado. E aí eu te pergunto, porque Samuel fala para próprio Saul, na verdade Deus fala para Saul, para Samuel, desculpa: eu já escolhi um homem que vai governar segundo o meu coração. Só que se você for estudar, irmãos, Davi não tinha nascido ainda. Pega lá para você ver. Estuda um pouquinho para você ver. Davi não tinha nem nascido ainda. E como que Deus já tinha escolhido alguém segundo o seu coração para governar no lugar de Saul? Não entendi. Agora você vai entender, irmãos. Porque o propósito é gerado antes mesmo do seu nascimento. Então, o primordial para a sua vida é o propósito de Deus. O melhor lugar de se viver
é no centro da vontade de Deus para com a sua vida. O melhor lugar seguro para você viver é o propósito de Deus para com a sua vida. Então que no nome de Jesus, irmãos, para um pouquinho hoje, reflete em nome do Senhor Jesus, e vai fazer aquilo que o Senhor falou ao seu coração. Dando fruto ou não dando fruto, filho? Vai fazer. As pessoas respondendo ou não respondendo, vai fazer aquilo que o Senhor colocou no seu coração, em nome de Jesus. Acabou. É porque nós somos movidos por quê? Por resultado. Se não está tendo resultado, por que eu preciso continuar combatendo? Olha, não é, irmãos? 120 anos pregando. Vai vir um dilúvio, vai vir um dilúvio, vai vir um dilúvio. Só se salvou ele e a família. Oh Deus, 120 anos pregando. Vai vir um dilúvio. Vai morrer todo mundo. Sei lá o quê. Ninguém acreditou no cara, mano. O cara prega e só salvou a família. E olha lá, esse cara é meio ruim ainda. Olha só, irmão. E aí você está liderando o céu, você está discipulando, você está indo, mas muitas vezes não tem fruto, não acontece, nada muda. Aí você fala, isso aqui não é de Deus para a minha vida não. Irmãos, calma. Você precisa buscar no Senhor. Porque se você está no centro da vontade de Deus, irmãos, a unção, a vida e a presença de Cristo no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então permaneça, irmãos, buscando o propósito do Senhor para com a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Mas está tão difícil, não estou vendo, não estou enxergando. Pastor, está complicado. Mas assim é a vida de um homem de Deus, irmãos. Assim é a vida de um homem de Deus. O que mais nos assedia, irmãos, a vida ministerial é desistência. É o que mais nos assedia. As pessoas perguntam para pastor, né, para muitos líderes, é adultério, é mulher, é dinheiro, é fama. Tudo isso pode assediar a vida de alguém. Mas o que mais assedia a vida de alguém, irmão, é desistir. É parar. É deixar de lado. Não, Mas o Senhor fala ao seu coração, não desista, que você verá o fruto do seu penoso trabalho. Que é o penoso trabalho de Cristo na cruz. Vai acontecer milagres sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus, irmãos. Então, muitas vezes nós estamos enxergando é que as pessoas desistem daquilo que o Senhor tem para com a vida delas. Ela vai fazer, irmãos, na faculdade, começa a fazer a faculdade e quer parar de servir o Senhor, quer parar de estar centralizado no propósito do Senhor. Não, filho, vai fazendo a faculdade e servindo ao Senhor e o seu propósito. Acabou. Case-se, glória a Deus, mas continue servindo ao Senhor e o propósito de Cristo não vai mudar na sua vida. Você vai ter que se adaptar, vai ter que continuar servindo ao Senhor. Vai chegar os filhos, glória a Deus que chegou os filhos, mas o propósito de Cristo não vai mudar na sua vida. Comece a se adequar, encaixe os seus filhos do propósito de Deus também, em nome de Jesus. Não faça que nem Moisés. O que Moisés fez? Deixou os seus filhos, a sua esposa e foi lá servir a Deus. Não é assim. A vergonha de Moisés foi o sogro dele trazer os seus filhos. Que vergonha. Se eu tivesse lá, Moisés, você tem filho? Você tem mulher, Moisés? Você deixou lá? A tua veio a sua cara. Não pode, irmãos. Nós somos homens de Deus, precisamos inserir os nossos filhos para servir o Senhor com alegria. Ei pai, ei mãe, você chega 10h20 no culto, seu filho já perdeu o louvor lá em cima. E ele está perdendo por causa de você. Responsabilidade sua. Não, filho. Chegue na hora. O que você está mostrando para o seu filho? Que isso aqui não é importante. A gente, irmãos, temos que estar com o nosso coração voltado para Cristo e buscando o centro da vontade do Senhor para com a nossa vida em nome do Senhor Jesus. Você tendo problema ou não tendo problema, sirva ao Senhor. Com dificuldade ou sem dificuldade, você vai continuar servindo ao Senhor e servindo ao Senhor com alegria em nome do Senhor Jesus. Sempre buscando o centro da vontade de Deus para com a sua vida, porque o propósito de Deus não
vai mudar, vai permanecer. E você que vai ter que ser inserido nesse propósito, porque foi Ele que te arregimentou, foi Ele que te colocou no exército, foi Ele que te colocou na noiva, e te deu um propósito, te deu uma direção. Para basta nós queremos seguir essa direção que o Senhor tem para com a nossa vida. Irmãos, como tem cretaiada perdida, irmão, totalmente dispersa, não sabe para onde vai, da onde vem, o que vai fazer, de que forma vai fazer, de que maneira vai fazer, ou até sabe, mas não se lança, já sabe, já entende, já compreende, mas não vai, vai ficar assim até quando, irmãos? E eu gostaria rapidinho, irmãos, de falar aqui no livro de Ruth, do propósito de Cristo para com a nossa vida. Ruth capítulo 1, versículo 18, diz assim: então Noemi compreendeu quando Ruth estava decidida a seguir em sua companhia, e por isso não se opôs mais a ela. Partiram, pois, as duas e chegaram a Belém. Assim que chegaram à cidade, ocorreu ali certo alvoroço por causa delas, e as mulheres da cidade comentavam: será que esta é Noemi? Mas ela lhes pediu: não me chames mais Noemi, agradável, e mais meu próprio nome vai ser Mara, ou seja, amarga, porquanto o Todo-Poderoso me tratou com amargura. Irmãos, a primeira coisa que eu quero falar aqui para os irmãos é: precisamos saber que o propósito é baseado na realidade espiritual e não na aparência, irmãos. Está com a aparência que está vivo, mas realmente está morto. A Bíblia fala que os homens honram a Deus com os lábios, mas não com o coração. E Deus checa o nosso coração, irmãos. Não adianta estar por constar. Não adianta bater o seu cartão aqui e o seu coração não está mais aqui. Não adianta você sentar nessa cadeira, filho, ouvir uma mensagem do Evangelho somente por ouvir, irmão, seu coração não está mais voltado para essas coisas. Não adianta, porque Deus sabe. Talvez eu chegue em casa e pense aqui: nossa, tinha quantas pessoas no culto lá, o Caio? O Caio vai falar para mim: tinha 100 pessoas. E o Espírito fala: mentira, tinha 30. Mas como assim? Para mim vai ter 100. Tinha 100, pastor. Ô Jesus, você está meio doido? Jesus, não, só tinha as 30 lá. É um exemplo que eu quero mostrar para os irmãos. Que o seu coração tem que estar voltado para quem? Para Cristo. Ter realidade. Apocalipse capítulo 3 diz: a igreja de Sardes, ele escreve: assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas: conheço as tuas obras. Olha só o que o Senhor está falando: conheço sim as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato está morto. Ou seja, Saul, irmãos, também liderou o povo, 40 anos liderando, mas 38 anos ele já tinha sido rejeitado por Deus. Que loucura, irmãos. A Bíblia diz em Salmo que conta os nossos dias, ensina a contar os nossos dias. Será que vai ter dias que o Senhor não vai contar? Poxa, eu servi ao Senhor desde os meus 16 anos de idade, completei anos, servi ao Senhor 50 anos. Deus fala: mentira, 10 anos. 10 anos? Não, ia lá. Não, você só ia. Não tinha mudança de vida. Não tinha mudança, irmãos, de direção. Muitas vezes o óbvio tem que ser falado. Irmão, nós temos que ter vida em Deus em nome de Jesus. Então, crente não fala palavrão. Não, porque parece que está normal. Esse dia eu pego crente falando palavrão. Aí, na minha, feio, que é assim? Aí, pastor, por quê? Eu falei: não, tu fala palavrão. Aí ele: o que tem? Deus, para acabar. Não, crente não fala palavrão, filho. Ele é mesmo? Eu falei: é mesmo? Eu falei: não, crente dá glória a Deus, dá aleluia, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Essas coisas que a gente fala, irmão. Não, crente ele não se envolve, irmão, com pornografia. Ele foge dessas coisas. Aí o cara procura o discipulador com medo. Eu estou com medo, o cara tá vindo os demônios aqui em casa. Lógico, assistindo filme de terror.
Tu quer o quê? Eu lembro que eu fui falar para o pastor Léo, né, Lani, uma vez. Eu estou com medo, uns bons e tal. O pastor Léo falou, o que você está assistindo a hora? Eu falei, arraste-me para o inferno. Aí ele, não dá, cara. Aí eu ouvi, mano, os barulhos. Aquela lâmina passando nas paredes. Eu falei, meu Deus, vai me pegar. Tudo bem, pô, vai lá. Você quer assistir, mas cuidado, filho. Depois é procurar o explorador com medo. É o diabo que quer me pegar. Aí você fala, ei, Senhor. Aí o explorador, o diabo tá bravo comigo. Por quê? Uma cobra me engoliu. Aí você pergunta, se sou com uma cobra te engolindo. Aí você pergunta para ele, você assistiu a Anaconda? Aí ele, é isso aí, assisti os 3 ainda, 1, 2. Aí vai acontecer, irmão, não tem jeito. A gente brinca, irmãos, aqui, mas isso é muito sério, irmãos. Só tem aparência que está vivo, mas na verdade está, o quê? Morto. Elimeleque significa o quê? É o marido de Noemi, Elimeleque. Significa Deus é o meu rei. Mas na verdade, ele fugiu da casa do pão de Belém. Porque Belém significa casa do pão. Na Bíblia nada é por acaso, irmãos. Tudo na Bíblia tem o seu significado. Até a vírgula tem o significado. Então Belém significa casa do pão. Não era para Elimeleque ter saído da casa do pão porque está passando somente por uma dificuldade. Mas ele pegou os seus filhos, sua esposa e foi embora. Saiu. Mas quem era o rei de Elimeleque? O que significava Elimeleque? Então não adianta, irmão, nós vestimos a camisa, Deus é o meu Senhor, o Senhor é o meu pastor, Deus é fiel, mas nosso coração não está nisso. A nossa vida não está nisso. Então, meus amados, é perigoso demais nós sairmos da direção do nosso Senhor Jesus Cristo e fazer as coisas do nosso jeito, fazer as coisas da nossa forma. Então Elimeleque aqui, ele era um homem o quê? Obstinado. Ele falou, não, está passando por fome aqui, passando por uma dificuldade aqui. Irmão, levanta a mão quem nunca passou por uma dificuldade na vida. Até os adolescentes estão passando por dificuldade na vida. Eu falei, meu Deus do céu. Oh, Jesus, sabe de nada ainda, que está vindo pela frente. Então ele fugiu. E aí Elimeleque, pasme, morreu fora do propósito de Deus. O maior medo, irmãos, do inimigo hoje é que você venha cumprir o propósito de Deus na sua vida. É o maior medo dele hoje, porque ele já perdeu para Jesus. Ele já me perdeu para Jesus. Ele já te perdeu para Jesus, acabou. Agora qual que é o trabalho dele? Impedir que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Esse é o trabalho dele. Em todo tempo ele está fazendo o quê? Muita coisa. Se eu parar para falar aqui, meu Deus do céu, para tirar você do propósito, porque ele já perdeu você. O diabo já perdeu nós para Cristo Jesus. Agora o que ele quer fazer? Nos tirar do propósito do Senhor. Mas em nome do Senhor Jesus, nós temos o coração voltado para Cristo. Temos realidade no Senhor. Vamos permanecer no Senhor em nome do Senhor Jesus. E o Senhor vai fazer grandes coisas em nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos. Então não desista. Não pare. Talvez você vai fazer que nem os discípulos, os 2 discípulos do caminho de Emaús. Os 2 discípulos a Bíblia fala discípulos de Jesus. Eles estavam caminhando para Emaús, para uma cidade. E Jesus chega, eles não percebem que é Jesus. E começa a falar com eles. E eles falam assim, você não viu o que aconteceu com Jesus, o Nazareno? E a Bíblia diz que eles estavam o quê? Entristecidos, desmaiados, frustrados. A Bíblia fala isso nitidamente. Por quê? Porque eles criaram uma falsa realidade, uma falsa ideia, um falso pensamento. Porque eles pensaram o quê? Jesus vai ser o redimidor de Israel. Ele vai redimir a gente. E é verdade, Jesus vai redimir, mas não da forma deles, não da maneira deles, não do jeito deles. E aí o que aconteceu? Ficaram tristes, ficaram magoados, estavam indo para um caminho distante. Mas o que o Senhor Jesus Cristo falou para os seus discípulos? Permanecer em Jerusalém, até que do alto viesse o poder do Espírito Santo. E para onde eles estavam indo? Para Emaús, entristecido, cabisbaixos.
Até que com certeza, aí depois parte o pão, os olhos se abrem e com certeza eles voltam. Eu creio que eles estavam lá no 120, receberam a unção de Deus. Porque voltaram para o propósito. A mesma coisa somos nós, irmãos. Meu amigo do céu. Você pensa que todo dia eu quero ser pastor? Eu falei, não, velho. Às vezes eu olho, desculpa, eu vou abrir meu coração. Às vezes eu olho assim e falo, meu Deus, é castigo, não é possível, pai. Aí ele pediu, não é castigo, não, é misericórdia, está repreendido, tudo está amarrado, em nome de Jesus, sangue de Jesus. Eu sou amado pelo Pai, o Senhor me dá graça, Ele me favorece, libera unção, aleluia. Se eu estou carnal assim, meu Deus, me ensina o cara mais carnal agora da vida vai da terra. Será que não acontece com você? Acontece, certeza. Mas aonde aqueles homens estavam frustrados, porque eles pensaram que era do jeito deles, mas não era do jeito deles. Jesus redimiu sim, mas completamente diferente. Eles pensavam que Jesus ia redimir como ia destruir os romanos, passar o rolo compressor em cima dos romanos. Cheguei, pá, dando pancada em todo mundo, mas não foi assim. Jesus morreu o quê? Na cruz. Falou, está tudo consumado, está tudo feito, o véu foi rasgado, podemos entrar no Santo do Santo, aleluia. Era isso. E aí eles não queriam, estavam frustrados. E muitas vezes, irmãos, nós saímos do propósito de Deus por causa que a gente se frustra, a gente se cansa, a gente entristece. Porque não está sendo da nossa forma, do nosso jeito, da nossa maneira. Não saiu no nosso script. Tinha que ser assim, Jesus, ó. Viu? Aqui, ó. Está enxergando? Aí Jesus pega a massa. Ah, não. Aí você se frustra. Você cansa. Aí Jesus tem que aparecer, conversar com os discípulos. E ao partir do pão, os olhos se abriram. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Segunda coisa, rapidinho aqui. Precisamos saber que existe um tempo certo para o propósito, irmãos. E o tempo certo, o propósito de Deus se cumprir na sua vida, é quando Ele falar com você. Porque tem pessoas que pensam, eu também pensava que era assim. Ah, se é de Deus vai acontecer e pronto, acabou. Se é de Deus, né? Vai acontecer, em algum momento vai acontecer, mas não é assim não. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 fala, para todas as realizações ou determinações, há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo propósito debaixo do céu. Então tem pessoas que pensam que é que nem uma novela. Eu assisti novela, irmãos. Um negócio doido, né? O cara pronta, a menina também pronta, e no final acaba em casamento. Todo mundo feliz. Aí você pensa que é assim também a sua vida. Mas não é não. Não é assim a sua vida não, filho. Então o inimigo está enganando, te pregando uma peça. As meninas aí do dorama. Casca dorama. Tem aquela coisa. Irmão, nesses dias eu vi lá um cara bonitão, né? Aí o menino mostrou lá o vídeo pra mim. Pastor, fica lendo. Aí pegou, começou a tirar os negócios. Mano. Eu falei, maluco, até esses homens que estão usando esses bagulho. Um bagulho aqui, um bagulho pintado, pai. Começou a tirar, eu falei, maluco, o cara é ridículo, velho. Até a televisão ainda me deixa bonito, então, a televisão. Para você ver, irmãos. Só brincando com os irmãos, mas precisa prestar atenção que muitas vezes a mídia, a televisão, vai trazer uma falsa realidade para com a sua vida. Tome cuidado com isso. E muitas vezes, o que é de acontecer, vai acontecer. Mas se nós, irmãos, não tomarmos uma postura e decidirmos seguir o propósito de Deus para a nossa vida, nós vamos fazer que nem Elimeleque, morrer fora do propósito de Deus. Vai chegar os seus fins dos seus dias, você vai olhar para trás e vai, meu Deus, porque você sempre vai ter uma desculpa. Eu tenho uma desculpa para Deus, você tem uma desculpa para Deus, sempre vai ter. Eu sou velho demais, sou novo demais, acabei de casar, eu acabei de começar uma faculdade, eu vou fazer uma pós, eu sou empresário, minha empresa não está dando certo, deixa minha empresa fluir, para depois eu ir. Você está entendendo? Você sempre vai trazer uma desculpa a Deus, sempre dando uma desculpa. E a sua vida vai passando, os anos vão passando, irmão, porque o tempo não para.
Então, o tempo do propósito de Deus se cumprir na sua vida, o tempo de você responder a Deus, é no tempo que Deus falar com você. Quando Deus falar ao seu coração, vai. Ah, deixa os filhos crescer. Não. Deus falou agora, vai. Ah, deixa eu terminar minha faculdade. Não, se Deus falou agora, vai. Quantos estão me entendendo? É assim, irmãos, que tem que acontecer. Então existe um tempo determinado por Deus para que o propósito do Senhor se cumpra sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos. Então não aborte o propósito de Deus para com a sua vida. Porque, irmãos, sirvo ao Senhor por 20 anos, praticamente. Eu não faço as contas bem básicas. Acho que sou 7 anos pastor aí, nem faço as coisas assim muito bem não. Mas quantas, irmãos, eu vi pessoas perder o tempo oportuno de Deus, porque fizeram as escolhas erradas, e aí perderam a oportunidade daquilo que o Senhor estava fazendo naquele momento. Perderam, porque fizeram escolhas estúpidas e até muitas vezes ignorantes, abortaram o projeto de Deus. Então tem gente, irmãos, que fugiu do país, vamos dizer assim, que Deus tinha um propósito na vida dessa pessoa, mas exatamente pegou as suas malas e foi embora. Simples assim. Tem gente que abortou o propósito, irmãos, que era para tempo de ser fecundo, era para tempo de ter filhos, e não teve filhos, com medo. Casado, na igreja, no papel, mas não teve filhos. Por que não teve filhos? Com medo. Passou o tempo de ser fecundo, passou o momento, perdeu. Irmãos, há tempo para tudo no céu, debaixo desse céu. É tempo, irmãos, de nós buscarmos o centro da vontade de Deus. Ou seja, deu muito mais atenção para a sua carreira profissional do que simplesmente gerar filhos. Toma cuidado, irmão, com a sociedade que quer te pegar uma peça. Não perca o tempo de Deus para a sua família. Não perca o tempo de Deus para a sua casa. Não perca o tempo de Deus para o seu ministério. Não perca o tempo de Deus, filho. As pessoas estão deixando passar o tempo e vão falar, estão vivendo a vida e uma hora vai acontecer. Não vai acontecer. Só aconteceu o tempo de Deus na vida de Noemi quando ela decidiu voltar para a casa do pão. Aí as coisas começaram a acontecer milagrosamente. Noemi estava lá com o seu marido. Aí o marido morreu. Aí morreu Malom. Morreu também seu filho Quilion. Significa fraqueza e doença. Fora do projeto de Deus para a sua vida, irmãos, só vai existir doença e fraqueza. Só isso que existe, irmão. Mas no dia que ela tomou uma postura e decidiu, eu vou voltar para Belém, eu vou voltar para a casa do pão, e ela fala assim ainda, olha, eu sou amarga, me chama de Mara, porque eu sou amarga. Ou seja, Noemi significa prazer, alegria, desfrute. Mas ela está tão desesperançosa ao voltar para Belém, sem o seu marido, sem os seus filhos, que ela falou, eu sou amarga, eu sou amarga, eu sou amarga. E outra coisa, Ruth, permanece aqui, Ruth. Por quê? Eu não posso te dar mais filhos, Ruth. Não dá, não tem mais esperança para mim. Mas no dia que ela decidiu voltar para o propósito do Senhor, aconteceu um milagre. Ela foi um cupido. Porque ela que direcionou Ruth para conversar com Boaz. Do nada, ela direcionou Ruth para fazer a colheita no campo. Foi ela, irmão. Foi tudo Noemi. E a Bíblia diz que depois lá na frente, Noemi está segurando uma criança. E Noemi segurando essa criança, as pessoas falam, nossa, Noemi, você está segurando essa criança, que é o filho de Ruth com Boaz, que era Obed, que significa serviço. Ela está segurando a criança e muitos falam, nossa, você parece a mãe dele, porque você toma conta dele como se fosse a mãe. Olha o que o Senhor faz, irmãos. O Senhor transforma, irmãos, o nosso deserto num manancial de vida, quando você decide voltar para o propósito de Deus. É algo extraordinário, irmãos. Você não vê nada, você não enxerga nada, você não percebe nada, mas quando você volta para o centro da vontade de Deus, irmãos, Deus começa a restaurar todas as coisas. Então, o tempo que foi perdido, o Senhor restaura no nome de Jesus. Mas para isso você precisa voltar para o propósito de Deus. Para isso você precisa crer no propósito de Deus. Para isso você precisa fazer o recálculo da rota agora em nome do Senhor Jesus. Amém? E terceira coisa, precisamos saber que o propósito precisa de um ambiente
correto, irmãos. Um ambiente correto. Se você pegar o livro de Mateus, conta a história de uma menina, né? Que o seu pai era Jairo. Seu pai se chama Jairo. E ele foi ter com Jesus porque a sua filha estava o quê? Moribunda. Aí chegou na casa, Jesus ali cura a mulher do fluxo de sangue. E aí Jairo recebe a notícia bem... Eu fico imaginando a cena. Você imagina a Bíblia? Eu imagino a Bíblia, irmão. Eu sou assim, quando eu estou lendo a Bíblia. Eu imagino Jesus curando a mulher do fluxo de sangue, Jairo cutucando Jesus. Aí a mulher começa a contar. E Jairo, meu Deus, estou desesperado. Vem Jesus, minha filha está morrendo. E mulher falando, você sabe, né? Ela vai contar todos os detalhes. E Jesus vai escutando, escutando. Até na Bíblia, a história dela é grande, irmão. É grande lá, entendeu? E aí Jairo está lá e de repente Jesus se vira para Jairo. E Jairo está aqui e recebe a notícia. Olha, para de incomodar o mestre, porque a sua filha é moribunda. Eu fico olhando aquela cena, Jesus, Jairo e o servo que entregou a notícia. E aí Jesus olha para ele, vê aquele semblante triste. Acabou, morreu, o que você vai fazer diante da morte? Acabou, vamos enterrar. E aí ele vira para Jesus e fala, Jesus vira para Jairo e fala, crê somente. Tá bom. E com certeza Jairo, ele foi andando o caminho todo. Crê somente, crê somente. O caminho todo, irmão, andando até na casa. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Até chegar na casa, o Senhor fala, a menina não está morta, dorme. E riam de Jesus. O que Jesus fez? Cambada de incrédulo, tô brincando. Jesus é mais educado. Jesus falou, sai, tira essas pessoas que estão rindo. Mas eu creio que foi mais ou menos isso. Virou pro Jairo e falou, tira os incrédulos aí, ó. Tira os incrédulos. Aí os incrédulos saíram. Ficou Pedro, que eu não me engano, Tiago, né? E os pais da menina. E aí Jesus faz o milagre. Sabe como o ambiente é importante? O ambiente é importante, irmãos. Por isso que temos louvor, temos adoração, temos oração, porque é tudo para criar um ambiente. Então o ambiente, irmãos, ao qual nós estamos inseridos, também é importante. Por isso na sua casa adore, por isso na sua casa louve, por isso na sua casa ore, por isso na sua casa profetize, por isso que na sua casa, irmãos, deixa entrar a palavra de Jesus na sua casa. Transforme a sua casa no ambiente de oração, de clamor, de busca intensa pela presença do Senhor em nome de Jesus. Às vezes nós queremos um milagre, queremos que Deus venha prover, mas qual que é o ambiente, irmão? Só tem gente incrédula, estão rindo de Jesus, estão zombando da palavra. Não dá. Só você pregando o evangelho, muitas vezes acontece isso, irmão. Estou lá no meu serviço, estou ministrando para alguém a palavra, chega a 10 lá, começa a zombaria. Não dá para pregar a palavra, porque eles estão zombando, estão zoando. O que você vai fazer? Outra hora eu falo com você, beleza? Beleza. Porque o ambiente, irmão, infelizmente tomou. Aí você vai discutir na empresa? Não vai ficar discutindo. Ficar discutindo, debatendo. Não, Jesus é simples. E aí, irmãos, nós precisamos de um ambiente para que o milagre do Senhor aconteça em nome do Senhor Jesus. Então, Malom, Quilion, que significa doença e fraqueza, tiveram que morrer. Tiveram que morrer. Para que pudesse haver um ambiente de milagres em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, que você receba essa palavra no seu coração, em nome do Senhor Jesus. E para nós terminarmos aqui, precisamos saber que o propósito é fruto da força e da aliança. Boaz significa aliança, irmãos. Boaz, na verdade, significa força, desculpa. E Ruth significa aliança. Ou seja, entre a união de Boaz e Ruth, nasceu Obed, significa serviço. Ou seja, Deus precisava tirar Malom e Quilion, significa doença e fraqueza, para colocar quem? Força e aliança. Debaixo de uma de força, debaixo de aliança, o propósito de Deus nasce, irmãos. Se cumpre o propósito de Deus debaixo de força e de aliança. Por isso você tem que ser um homem de aliança. Por isso você tem que ser um homem de força, de fé, de ter determinado em nome de Jesus.